Vamos dar continuidade à leitura do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Inspiramo-la a nada dizer a médium inocente, a fim de evitar mais sofrimento para ela, e vinculação pelo pensamento com a fonte criminosa refeita de energias destrutivas. Aplicamo-lhes passes dispersivos, a fim de que a tensão nervosa, resultante do diálogo agressivo, diminuísse. Beneficiado com o momento de oração e pelas vibrações decorrentes das energias da terapêutica fluídica, ele experimentou uma forte sudorese e, do estado de ânimo exaltado, voltou à normalidade habitual, confiante na proteção divina. Como se fosse um paradoxo, recebeu um telefonema de pessoa amiga em desespero, por questão doméstica de natureza idêntica, ciúme doentio e desconcertante. O amigo ao telefone dizia-lhe já não suportar a situação em tela, porquanto em casa todo o tempo, auxiliando a esposa e os 2 filhinhos, esta o acusava com ferocidade, de infidelidade conjugal. Narrava o amigo que lhe explicava a impossibilidade de tal acontecimento, em razão de sua conduta inatacável. No entanto, mentalmente violentada por entidade infeliz, ameaçava-o de suicídio. O cavalheiro amigo explicava que já não dispunha de argumento para silenciar a esposa em crise. O ouvinte, que padecia da mesma injunção, buscou na doutrina a orientação saudável, pedindo-lhe paciência e oração, únicos e valiosos recursos no momento, a fim de sanar a interferência de algum adversário. Sugeriu-lhe, naquele momento, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, de modo a acalmar-se, e em consequência gerar tranquilidade na companheira. Havia tanta sinceridade e espírito de cooperação, que o nosso dirigente Spinelli sugeriu-nos a alguns, inclusive ao nosso passista, visitar o lar em angústia naquele momento. Terminada a comunicação telefônica, o amigo orou em favor do solicitante, e nosso mentor pôde captar-lhe a direção, em que residia a família necessitada. Partimos de imediato, e logo chegamos à residência do casal em litígio, encontrando o lar invadido por alguns espíritos ociosos, sob o comando de 2 adversários vigorosos, que mais tarde compreendemos ser os denominados justiceiros. A rede de perseguição era mais complexa do que inicialmente eu considerara. Como o queixoso era espiritista e frequentador da mesma instituição na qual nos encontrávamos, havia interesse dos adversários do bem em afligi-lo, também dentro, naturalmente, da lei de causa e efeito, porém com o objetivo de prejudicar o programa de cristianização da humanidade ante as soberanas luzes do Espiritismo. O que me entregou no momento foi constatar que esses perseguidores não necessitavam de uma questão de dívida entre eles e aqueles que vitimavam. A questão era mais profunda. Todos quantos se encontram com necessidade evolutiva de melhorar-se estão automaticamente incluídos entre aqueles que os desagradam e por essa razão devem ser eliminados. Nesse sofisma, apoia-se a perversidade dos enfermos espirituais para dar prosseguimento ao seu programa de vingança contra a humanidade, que um dia, através de criaturas desacisadas, quais eles neste momento, ferira-os na loucura que os dominava. Eis uma das razões básicas para a desarmonia que varre o planeta e o desassossego das existências, em verdadeiro torvelinho, como consequência das filosofias nihilistas e utilitaristas que em todas as épocas se voltaram contra a ordem e o equilíbrio dos seres humanos. A predominância dos instintos primitivos caracteriza estes dias, porém defrontam os sentimentos de beleza e amor que vicejam, embora muitas vezes asfixiados pela crueza dos atormentados. É certo que marchamos para a vitória da luz sobre a escuridão, do equilíbrio sobre o destrambelho das emoções, e a vida está sempre encarregada de perpetuar-se, conforme o princípio insuperável da sua origem. Ele se encontrava na alcova de onde saíra a esposa dominada por um verdugo que acompanhou à cozinha, onde ela procurou algo fazer para distrair-se. A indução mental continuava empurrando-a para o prosseguimento da discussão, com vista à possível agressão física. Spinelli solicitou mentalmente a Cláudio para que a socorresse com um passe especial, a fim de afastar o vingador. Ao mesmo tempo que o amigo se lhe acercou da aura carregada de energia escura e pensamentos grosseiros, os fluidos dele começaram a diluir a nuvem mental que a aturdia e conduziu-a ao quarto, onde se encontrava o esposo em lágrimas de agonia, também se viciado por outro perverso vingador,
ante a zombaria dos circunstantes, de muito baixa vibração moral. Eurípides pôs-se a orar em altas vozes, que foram ouvidas pelos circunstantes desencarnados, e também ergueu as mãos em apoio ao passista, e luzes rutilantes saíram pelos seus dedos, que passaram a envolver o casal, e atingiu os seus perseguidores, que logo se deslocaram das vítimas, gritando com ferocidade e ameaçando-nos com expressões vis e coléricas. Os benfeitores continuaram como se nada tivesse acontecido, e alguns minutos após, respirava-se na habitação outra psicosfera, e o casal abraçado em lágrimas de reconciliação. A senhora, recuperada momentaneamente, procurava justificar-se das demoradas cenas daquela manhã, enquanto o marido calmo acariciava, rogando-lhe que esquecesse e orasse com ele, agradecendo a Deus o bem-estar que subitamente os acometera, como se fora um milagre. Tomadas algumas decisões, Eurípides convocou alguns amigos da sua comunidade e solicitou-lhes permanecer naquele lar até segunda ordem, evitando, quanto possível, o retorno dos invasores ou a presença de outros do mesmo nível evolutivo. Asserenados os corações, que dialogavam calmamente, estudando a possibilidade de tratar-se de uma perturbação para afligi-los, saímos em direção do nosso abrigo. O dia transcorreu muito movimentado, não somente com o agravamento da doença no país, em face da contaminação volumosa. Enquanto se anotavam simultaneamente a dádiva de algumas primeiras recuperações, que trouxeram muita alegria a todos. Ao cair da tarde, acercamo-nos do mar e ali ficamos na praia, em um recanto de beleza incomum, beneficiando-nos da natureza e conversando sobre as ocorrências do dia que se apagava. Foi estabelecido que no próximo amanhecer realizaríamos uma reunião mediúnica especial para o atendimento de algumas dessas entidades sofredoras, que necessitavam de enfrentar a justiça durante o engodo de serem aqueles que a aplicavam. Quando a noite chegou, coroada de astros refulgentes, fomos convidados a preparar a reunião, isto é, atrair os que se comunicariam, a colocação de aparelhos próprios na prática da desobsessão e cuidados especiais com as duas médiuns, uma de cada plano da vida. Deixamo-nos conduzir pelas horas que avançavam e nos beneficiávamos com os trabalhos espirituais da sociedade que nos encontrávamos e com as ocorrências naturais. Meditava que silêncio absoluto é somente pobreza dos órgãos auditivos e quietude não é paralisia. Há movimento incessante em toda parte, porque a vida é realmente o milagre da movimentação. Lentamente e com segurança a noite avançou, e aos primeiros minutos do amanhecer, estávamos todos na sala mediúnica, enquanto os trabalhadores espirituais da instituição, solicitados pelo nosso mentor, organizavam os atendimentos e recebiam os convidados, inclusive os irmãos Gracindo e o confrade que lhe pedira socorro, Dona Clementina e Malvina, que foram despertando suavemente e com a lucidez relativa ao estado evolutivo de cada qual, todos assessorados e bem assistidos. Aproximadamente a 1h da madrugada, Spinelli deu início à reunião, solicitando a Eurípides que procedesse a súplica aos céus, em favor do labor de socorro aos deambulantes da terra. O apóstolo sacramentano, com a voz doce e mansa que o caracteriza, suplicou ajuda ao Senhor dos mundos, depois à Mãe Santíssima e, por fim, a Jesus, o Mestre todo amor, para que abençoasse o esforço de todos em favor da harmonia e do progresso das almas e da humanidade. Ouvíamos suave melodia que bailava no ar, entre as vibrações de paz e ternura que nos comoviam, quando escutamos vozes exaltadas e movimentação inusual na sala. Estavam entrando algumas entidades infelizes, trazidas pelos encarregados de conduzi-las. Uma delas chamou-me mais a atenção, porque se tratava de um anão, cujo semblante estava marcado por um rancor indisfarçável, e lutava bravamente para desvencilhar-se dos fluidos que o conduziam na direção de Malvina. Subitamente, sentindo a presença do espírito rebelde no seu campo áurico, a médium começou a agitar-se, movendo os braços especialmente e a cabeça em atitude de defesa, quando então explodiu numa voz rouquenha e agressiva. Trata-se de um traje, a armadilha com que se pretende esmagar-me. Não estou aqui por vontade própria, e não posso admitir essa violência contra o meu livre-arbítrio. Eurípides, que se postara ao lado da médium,
e a vitalizava com um pensamento rico de amor. Respondeu ao comunicante: você tem alguma razão em reagir dessa forma. Exatamente porque tem sido assim que você se utiliza para afligir aqueles a quem persegue. Não lhes respeita o livre-arbítrio e, através de artefatos diversificados, crucifica as suas vítimas. Não vejo por que você se atreve a tomar defesa de infelizes, cujas existências atuais não dão ideia dos verdugos que são esses indivíduos que estão sob os nossos cuidados. Ninguém tem o direito de realizar cobranças espirituais, como se a vida estivesse sujeita às paixões de cada criatura. O universo tem as suas leis vigorosas e dispõe de recursos para tudo regularizar, sem a intromissão dos sentimentos humanos. Mas desejo recebê-lo com prazer e explicar que não se trata de uma violência a maneira como trouxemos para esse salutar diálogo. Somente está ocorrendo porque o caro irmão tem sido responsável por graves problemas na seara de Jesus Cristo, perturbando pessoas abnegadas e dedicadas à construção de um mundo melhor, em saúde moral e respeito humano, a tudo e a todos. Gostaria que nos informasse quais são seus projetos e a razão por que se levanta em nome da justiça divina para regularizar questões que pertencem à vida e que, por si mesmas, na decorrência do tempo passado, já mereceram necessárias correções. Você o diz, respondeu iracundo, porque não lhe padeceu a crueza, qual aconteceu entre mim e o seu protegido, esse miserável criminoso. Tenho vivido em situação de onanismo desde há muito, e odeio a situação há muitos séculos. Chegou a minha hora de cobrança, junto aos infames que me desgraçaram a existência. À medida que falava, exudava um odor pútrido que empestava o ambiente, e chorava em convulsão de ódio, esmurrando o ar, e deixando-se consumir em desespero. O benfeitor, sumamente compadecido, informou-lhe: o sofrimento é um processo de difícil purificação das misérias morais, a fim de que o espírito consiga recuperar a pureza inicial e para a qual está destinado. Certamente razões que o irmão não considera geraram a necessidade do suplício para o seu autoencontro, o despertar do tesouro da consciência. Ninguém pode, no entanto, ser o cobrador das falhas e desgraças alheias, incidindo sempre em gravames para o futuro, como no caso em tela. O casal, sob sua aguda perseguição, está inscrito nos códigos soberanos como devedor, e o tempo dispõe dos instrumentos próprios para o restabelecimento do equilíbrio e a edificação do bem. Se você pensa que poderá afligi-los e assim vingar-se, passado o momento da derrota de ambos, como você se sentirá? Que fará após vê-los tombar no vale terrível da amargura? A partir de então, você estará em curso na contabilidade como devedor. E essa roda não cessará, enquanto o amor não luarizar, não balsamizar as feridas do padecimento. Já vai longe, bradou revoltado o infeliz, quando fui hostilizado pelos criminosos que me destruíram. A Inquisição espanhola foi instituída por Isabel de Castela e Fernando II de Aragão, com as suas próprias leis estabelecidas no Tribunal do Santo Ofício. Tinham como objetivo essencial as questões religiosas, porém as superstições e a ignorância do povo alargaram a sua chama devoradora a quaisquer situações que lhe pareciam heréticas ou demoníacas, quando não resultantes de feitiçaria. Entre esses itens, surgiram formas de perseguição cruel aos ciganos, anões, como aos portadores de demônios, ou aos próprios demônios, assim nascidos. Os massacres dessa natureza multiplicaram-se em toda parte e chegaram à Espanha, prolongando-se até o século XIX, quando foram legalmente abolidos, mas não terminados. Naquele período infame, o valor do indivíduo era resultado do poder do dinheiro e das ligações entre a Igreja Católica e a coroa. A cegueira da justiça era fácil de ser comprovada, através dos crimes praticados pelos dominadores das massas estúpidas e subservientes. Eu e um reduzido grupo de anões descendíamos de Davi, um dos pais da raça de Judá, e éramos perseguidos sistematicamente, conseguindo sobreviver, abjurando a nossa fé. Na condição de marranos, vivíamos fora dos muros das cidades e pagávamos impostos extorsivos. Periodicamente éramos expulsos para Portugal, onde concluíam as matanças, para outras regiões da Ibéria ou outros países que também nos perseguiam. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.